Tiago diz assim, capítulo 3, versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de muitas coisas. Vede como fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém, irmãos? Amém. Infelizmente, normalmente, o nosso ato, a nossa ação, que mais traz desonra, é o uso, ou melhor, o mau uso das palavras. Irmãos, Tiago diz, com muita propriedade, que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Não são alguns mais desavisados, menos doutrinados, não são alguns. A Bíblia, o apóstolo Tiago diz que todos nós temos que vigiar com o uso do que falamos. E esses dias, irmãos, estamos tratando do tema da honra. E novamente, honra é todo ato prático, toda ação prática que reconhece a autoridade em outra pessoa. Infelizmente, como diz Tiago, muitas vezes da nossa boca procede bênção, mas também maldição. E nós precisamos entender que a questão da honra é um princípio bíblico de extrema importância, porque as Escrituras, tanto no Antigo Testamento, diversas vezes, e isso é raro, atenção, irmãos, é raro o mesmo mandamento dado na Antiga Aliança ser elevado à Nova Aliança. E é o que acontece em relação à honra aos pais. E é o que acontece em relação na honra ao que falamos na nossa família da fé. A verdade, irmãos, é que quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, nós não teremos dificuldade de honrar a mais ninguém na sociedade. No entanto, quando nós, homens e mulheres, adolescentes, jovens e até as crianças,
quando nós desenvolvemos o hábito de desonrarmos o nosso pai e a nossa mãe, acontece algo no nosso caráter, acontece algo no mundo espiritual, que infelizmente as Escrituras afirmam que isso nos destrói. Desonra significa destruição. Confrontar os nossos pais, desrespeitar as nossas lideranças. Quando fazemos isso, uma cadeia de autoridade é quebrada, uma sequência de autoridade é quebrada. E não são as outras pessoas as quais nós desrespeitamos, desonramos, que sofrem o dano maior. Elas sofrem o dano. Os pais se magoam, as lideranças espirituais se ofendem, se magoam, mas a pior consequência acontece com aquele que desonra. Eu poderia ficar nada mais, nada menos que mais de 6 horas dissertando sobre exemplos bíblicos de pessoas que desonraram seus pais e se desgraçaram. A mesma coisa em relação à liderança espiritual. Pessoas que desonraram com sua língua, pensaram e falaram aquilo que não deviam, e o male, a desgraça, a punição foi sofrida na própria carne. Eu quero só lembrar um caso. A irmã de Moisés, Miriam. Moisés, já mais idoso, a Bíblia não nos conta os detalhes, principalmente que foi o Moisés que escreveu o texto. O fato é que a Bíblia nos conta que Moisés se casou com outra mulher. Não sabemos se ele ficou viúvo, não sabemos se ele incorreu em poligamia. O fato é que sua irmã, que estava ali na cúpula, na elite da liderança de Israel, falou contra Moisés, desonrou seu próprio irmão. Irmãos, porque eu começo a me empolgar com a Bíblia e eu começo a contar detalhes, então eu não posso. Resultado, lepra. E pior, o povo teve que ficar uma semana esperando ela fora do arraial para ser sarada, para que o povo continuasse a andar. E nós, irmãos, só com esse texto entendemos algumas coisas primordiais. Ela só falou mal do ungido do Senhor. Só. Ela questionou a autoridade do homem de Deus. Só. Era a irmã dele, leprosa. Ah, irmãos, tantos leprosos entre nós, que não têm a lepra na carne, mas carregam em suas almas e na relação com suas famílias e na relação com o próprio Deus, uma lepra. Por isso, irmãos, nós precisamos estudar e analisar sobre isso. Todos nós, somos filhos de um casal. Nós não somos filho de chocadeira. Como a BRF, a Sadia, lá na minha cidade, tem uma incubadora de pintinhos de chocadeira. Não, nós tivemos pais e mães. E nós precisamos entender que não é por conta dos nossos pais, nem das nossas mães, que nós precisamos honrá-los. A honra que precisa ser entregue ao pai e à mãe é uma honra que a princípio é entregue a Deus. E em segundo lugar, é algo que nos beneficia. Nos beneficia. Os nossos atos de honra com a nossa família são uma oferta de honra a Deus. Em Deuteronômio 5,16 diz assim: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma ordem muito clara: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. Eu não conheço ninguém que objetivamente diga:
eu quero me dar mal, eu quero ser destruído, eu quero sofrer em mim mesmo a desonra, entendam, irmãos, quando eu uso a palavra desgraça, não entendam como se fosse uma palavra de baixo calão, eu uso no sentido de, literalmente, desgraça, é viver uma vida sem a graça de Deus. É muito difícil alguém causar mal a si mesmo, é muito difícil, e eu não entendo um texto bíblico, nós que confiamos na palavra de Deus e acreditamos que foi o próprio Espírito Santo que a entregou a nós, está escrito claramente, honra o teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor, para que tudo te vá bem, para que você tenha uma vida longa, para que você viva a paz, para que você seja abençoado. Em Efésios, o apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 1, diz de novo, filhos, obedecei o vosso pai no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a vida sobre a terra. Irmãos, Paulo fala que este é o primeiro mandamento com promessa. Poucas coisas na Bíblia, meu irmão, são 2 mais 2 é igual a 4. Nós estamos diante de uma doutrina bíblica muito simples. Se você honrar o seu pai e a sua mãe, olha o que diz o texto bíblico, tudo te irá bem. Então, às vezes, você está se perguntando assim, e você se pergunta diante de Deus, mas Deus, por que será que nem tudo vai bem? Porque Deus tem para nós uma vida de fertilidade, uma vida de dignidade, Deus tem para nós uma vida abençoada. Irmãos, a coisa é tão séria, que lá em Êxodo diz assim, quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, certamente será morto. Êxodo 21, 17. E não satisfeito, em Levítico isso é repetido. Quando o homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Levítico 20, capítulo 20, versículo 9. Irmãos, não tem nem muito para explicar. Assim, eu fico até meio sem palavras. Porque a Bíblia diz que se você honrar o seu pai e sua mãe, tudo vai te dar bem. Se você desonrar seu pai, você vai morrer. Como você honra o seu pai e sua mãe? Como que você pode honrar o teu pai e tua mãe? Você honra o seu pai e sua mãe com seus bens. Seu pai te criou, sua mãe te criou, e agora que eles estão mais maduros, é o mandamento bíblico, é honrar na prática. Na prática significa colocar a mão no bolso pelo seu pai e sua mãe. Você honra os seus pais com respeito. Sabe, irmãos, chega uma idade nossa que nós percebemos que os nossos pais nem sempre estão certos, mas por respeito, nós nos calamos, porque são os nossos pais. Presta atenção, irmão. Quando Deus mandou honrar pai e mãe, mandou honrar e ponto. Deus não fala assim, se o seu pai for uma bênção, se a sua mãe for uma mulher de Deus, se, não tem se. Não existe o se. É um mandamento incondicional. Você não tem que honrá-lo se ele obedece um padrão estabelecido pela palavra. Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe, independente do que eles sejam. Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe, independente do que eles fizeram. Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe a todo custo. Aprenda a honrar os seus pais enquanto eles ainda têm vida. Honre-os, independentemente de serem ou não servos do Senhor. Honre os seus pais com palavras, com ofertas,
com o tempo. Honre de todas as maneiras que você puder honrá-los. Isso gera um fruto de prosperidade. Pastor Moisés, eu quero ser próspero. É impossível. Eu vou falar até baixo para você entender. É impossível você ser próspero se você não honrar seu pai, sua mãe. Você pode cismar de participar de tudo na igreja. Você pode fazer boas ações a quem quer que seja. Se você não honrar com palavras, se você não honrar com gestos, se você não honrar os seus pais, independente do que eles foram, a porta da prosperidade na sua vida está fechada. Está fechada. Não tem saída. Deus estabeleceu princípios imutáveis. Princípios espirituais imutáveis. E Deus está com as mãos atadas para que tudo te vá bem se você não honra os seus pais. É como que se houvesse um impedimento de você ser abençoado. E não pense que é só bênção financeira, não pense que é só bênção na saúde, não pense que é só bênção no casamento, é em tudo. O texto fala, para que tudo te vá bem. E é mais, para que você tenha uma vida longa. Sabe, irmãos, na minha família, todos os meus avós ultrapassaram os 90 anos. Irmãos, eu fico imaginando que eu vou viver uns 110 anos, e bem. Porque, irmãos, agora que eu estou com 40 anos, tenho uma certa condição financeira, irmãos, eu chego a babar. Porque em tudo eu quero honrar os meus pais. Os óculos do meu pai se quebraram. Pai, me dá a oportunidade de comprar os seus óculos. Filho, ficou R$400. Pai, eu te mando 1.000. A primeira vez que o meu pai, eu sou uma flecha do meu pai. O meu pai me lançou longe. A primeira vez que o meu pai voou de avião, eu fiz questão de colocá-lo naquelas primeiras cadeiras do avião da Azul, aquelas maiores, mais largas. A primeira vez que o meu pai voou porque eu paguei a passagem. Minha mãe morou comigo 3 anos, ela foi acometida por uma depressão muito forte. Eu falei, mãe, isso é bênção para mim, mãe. Vem morar comigo. Nós cuidamos, eu e minha esposa, Patrícia, cuidamos da minha mãe. Tratei minha mãe como quem trata uma filha. Todo dia, às 5:30 da manhã, eu me levantava lá em Porto Seguro para levar minha mãe até a balsa de quem atravessa para o Arraial da Ajuda. Ela trabalhava do lado de lá. Irmãos, honra. Irmãos, eu tenho até medo de falar isso, mas eu sou muito abençoado. Porque às vezes a gente fica meio que assim com medo, que você fala que você é abençoado, o povo fica, não vão te jogar um olho gordo, mas eu sou abençoado. Eu não sou rico. Mas irmãos, eu sou tão abençoado, eu amo profundamente aquela moça que se casou comigo aos 22 anos de idade, a Patrícia. Irmãos, eu amo. Irmãos, eu não tenho olhos para outra mulher. Irmãos, eu me alegro com a presença dela. Os meus filhos, irmãos, eles não têm doenças. Os meus filhos são saudáveis. Irmãos, tudo que eu quero comer, eu como. Tem hora agora que eu estou tendo que nem comer tanto, porque a gente come demais, aí começa a vida abençoada. Às vezes as pessoas pensam que vida abençoada é uma vida cheia de pompa, de grandes riquezas. Não, irmãos. Vida abençoada é viver em paz. Vida abençoada é, irmãos, dormir. Você sabe o que é dormir? Eu durmo. Eu durmo, irmãos. Eu quero fazer um curso, eu faço. Eu preciso viajar, eu viajo. Eu estou aqui entre vocês, eu sou abençoado demais. Como é que um batista, meu Deus, um batista tem a oportunidade de ministrar num culto de domingo?
desta igreja. Eu sou muito, meu Deus, eu sei que eu exprudo. Só que a honra, irmãos, não pode ser apenas dentro de casa. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Vou repetir. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que instruiu. E Paulo continua: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ceifará. O que Paulo está dizendo? Que se tem alguém te instruindo na palavra, normalmente os pastores abriram mão da vida financeira, porque fazer a obra de Deus, viver intensamente a obra de Deus, significa que você abre mão de alguns sonhos materialistas dessa vida. Por exemplo, eu não tenho ainda minha casa própria, ainda. Eu não tenho um carro, eu não tenho o carro que eu queria. Eu abri mão, quando eu fazia faculdade de bioquímica, eu abri mão daquele curso para me dedicar ao seminário, às coisas de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz que se você está sendo instruído na palavra por alguém, Paulo fala assim: faça participante de todas as coisas boas que você tem aquele que te instrui. E presta atenção, não tente zombar de Deus, porque tudo que você semeia, você colhe. E eu gosto demais de um outro texto, que está em 1 Timóteo 5, versículo 17, diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os pastores ou os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Olha o que o texto do apóstolo Paulo diz: é merecedor de dobrado honorário. E se você for na raiz da palavra honorário, honorário vem de honra. Muitos nós pensamos que é apenas um duplo salário. Então, se o salário é 2.000, um bom pastor, um pastor que preside bem o que faz, ele é digno de ganhar 4.000. Irmãos, não podemos simplificar, não é simplista. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que aquele que é considerado um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que preside bem e ensina a palavra, ele é merecedor de honra dobrada. Precisamos, irmãos. Irmãos, isso aqui é sério, irmãos. Precisamos honrar os nossos líderes. A igreja é uma família. Da mesma forma que a estrutura que Deus colocou em nossas casas, pai, mãe e filhos, e esses filhos vão se casar, e eles vão gerar netos. Da mesma forma que há uma estrutura de honra dentro de casa, também deve existir dentro da nossa comunidade de fé, da nossa igreja, deve existir honra aos nossos pais espirituais. Precisamos honrar os nossos líderes, aqueles que ministram sobre nós. Eu vou dizer algo perigoso, presta atenção. Se os seus pastores não são referenciais de Deus para você, talvez você está na igreja errada. Eu vou repetir. Se os seus pastores, se os homens e as mulheres que Deus colocou para te guiar, para te ensinar, para ministrar sobre você, se você acha que eles não são um padrão, infelizmente, talvez você não é uma ovelha, você é um bode no meio das ovelhas. Porque se você reconhecer que você tem homens e mulheres sobre a sua vida, que são exemplos, não é anjo, mas são exemplos de uma vida de fé, de obras, de prática cristã, se você reconhece que esses homens, essas mulheres, eles são homens e mulheres de Deus,
você precisa honrá-los, e ao fazê-lo, você semeia uma semente muito especial, e a Bíblia diz que você vai colher. Irmãos, eu quero confessar o meu pecado. Eu confesso. O seminário, a faculdade de teologia, me fez muito crítico. Eu lutei contra essa criticidade, que às vezes acomete os estudantes de Bíblia e teologia. Não devia ser assim, mas o curso me fez crítico. Então, eu não tinha coragem de falar com ninguém as críticas que eu, na minha cabeça, pensava sobre os meus líderes. Com ninguém eu falava, e eu me achava muito justo, mas eu falava com a minha esposa. Falava assim: amor, você já reparou que o nosso pastor assim assado, pecado. Irmãos, às vezes a gente ia comer, almoçar, jantar, e eu preciso confessar que eu sentia um certo prazer, minha língua coçava, falando mal dos meus líderes. Sabe o que aconteceu comigo? Só o que não presta. Um dia, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: Moisés, você se acha, porque você não fala dos seus líderes com ninguém, mas o seu coração está cheio de críticas, e você está plantando no coração da sua esposa essas críticas, e isso não vai acabar bem. Eu falei: Deus, se eu tenho pecado contra Ti e contra os meus líderes, o que eu preciso fazer? E Deus foi ministrando no meu coração, irmãos. Irmãos, nem tudo que você acha que está errado, você não sabe de tudo. Então Deus falou comigo: Moisés, você tem umas críticas em relação a eles, primeiro porque você é mais inexperiente, você está muito empolgado, você acha que a coisa... Calma, você vai ver que o tempo vai te mostrar. Então, trate o seu coração, em vez de você olhar para os outros, critique a si mesmo, porque do mesmo jeito que você medir, você vai ser medido, do mesmo jeito que você pesar, você vai ser pesado. Então, se você for pesado demais para os seus líderes, saiba que eu vou te pesar do mesmo jeito. Eu falei: estou lascado, meu Deus. E eu comecei a trabalhar o meu coração, irmãos. O Espírito Santo me ajuda. Eu não quero ver defeito nenhum, só quero ver qualidade. Não quero ver defeito nenhum, eu só quero ver qualidade. Só qualidade, eles têm qualidades. Meus pastores sempre tiveram muitas qualidades. E aí, quando aconteceu isso no meu coração, eu comecei a sarar de algumas coisas. Eu comecei a sarar. E Deus, eu só vejo as qualidades. E quando o meu coração pecaminoso começa a pensar nas críticas, eu já repreendo em nome de Jesus e... Ops. Segundo passo: Moisés, agora você tem que consertar o que você falou com sua esposa. Irmãos, eu tinha tanto lixo para me consertar. Eu precisei pegar minha esposa. Eu não tinha filhos grandes ainda, então meus filhos não foram contaminados com essa língua tenebrosa que eu tinha. Então, meu amor, eu quero te pedir perdão, porque eu falei isso. 5 minutos, isso. Pedi perdão à minha esposa, porque eu não estava plantando no coração dela palavras de bênção, estava plantando palavras de maldição. Primeiro, irmão, nós não podemos apontar o dedo para ninguém, porque olha o que nós somos. Falei: Deus, agora, Deus, está tudo certo, Deus, está tudo certo. Não está certo. Você pecou contra eles, você tem que falar e pedir perdão para eles. Eu falei: ai. E, gente, eu me lembro de como eu chorei diante de Deus. Deus, eu tenho vergonha de falar com pastores que me amaram, pastores que me ensinaram. Eu tenho vergonha de falar. Irmãos, mas eu quero ministrar sobre você, que quando você tem uma ferida, e você não trata a ferida, ela apodrece. Quando uma ferida, ela precisa ser lavada, você tem que resolver o problema. Um dia, eu cheguei em Belo Horizonte, um pastor lindo que eu tinha, meu Deus, esse homem me discipulou 10 anos, era um pastor alemão, porque ele é alemão mesmo,
pensa num homem que me abençoou. Tinha defeitos, irmãos, mas quem não tem? Irmãos, eu chamei ele para tomar um café, falei assim, eu tenho mania de chamar ele de mestre, porque ele foi meu mestre. E mesmo à distância, ele ainda continua sendo. Eu falei assim, Christian, eu quero te pedir perdão. Eu quero pedir perdão, Christian, porque eu muitas vezes não fui honesto. Eu te critiquei, não com as pessoas, mas critiquei com Patrícia. E eu fiz questão de falar com ele o meu pecado. Disposto, irmãos, coração aberto para tomar uma sova, para ganhar a inimizade dele. Ah, irmãos, eu lembro tanto lá em Belo Horizonte, no Minas Shopping, eu sentado tomando um café com ele, e eu abrindo meu coração, jogando esse veneno para fora, porque o veneno me envenenava. Aí ele não. E quando eu tirei isso do meu coração, e tirei, irmãos, eu recebi um abraço tão caloroso. Eu recebi um abraço de um homem de Deus, que me perdoou. E eu fiz a mesma forma com outro líder que eu tive. Cheguei e falei. E aí virei para Deus e falei, Deus, agora está tudo certo, Deus. Não, filho, só está metade do caminho resolvido. Porque você desonrou, você se arrependeu, você consertou, agora é hora de honrá-los. Eu falei, Deus, coloca no meu coração, algo que eu possa fazer na prática, que honre quem eu desonrei, porque se a desonra, ela produz uma doença, a honra sara a doença e produz bênção. E eu falei com Deus assim, Deus, coloca no meu coração algo. E Deus, todas as vezes que Deus, eu preciso consertar alguma coisa, eu conserto, essa desonra conserto com uma oferta. Irmãos, Deus falou assim, Moisés, R$1.000 para cada um. Eu falei, Deus, mas vai arrebentar o meu orçamento. Mas entre o orçamento arrebentado e honrar aqueles que precisavam ser honrados, eu vou honrá-los. E assim eu fiz. Honrei-os financeiramente. Honrei-os com palavras. E de uns 5 anos para cá, eu decidi mudar. Como assim, pastor? Decidi mudar. Comecei a agir diferente. Comecei a ter em meus líderes pessoas que eu, independente do que eles sejam, eu os honro. Mudei a minha vida. Há uns 6 meses atrás, irmãos, eu vou te contar só esse caso e já vou partir para a conclusão. Eu fui pregar num evento que tinha da minha denominação no interior do Mato Grosso. E eu coloquei diante de Deus assim, Deus, o que eu receber de oferta, eu vou entregar ao meu pastor. E presta atenção, o meu pastor, porque ser pastoreado por um homem igual o pastor Nilton, é mais fácil, porque os cabelos brancos, a experiência do campo missionário, você já se intimida de falar bobagem. Mas sabe quem é o meu pastor hoje? O meu pastor é um homem que foi meu colega de sala de seminário. Meu colega. E teoricamente é mais difícil você se submeter, você honrar a alguém que é próximo a você. Mas não interessa quem quer que seja. Se é uma autoridade espiritual sobre você, você precisa honrá-lo. E eu falei assim, Deus, o que eu receber de oferta, eu vou dar de oferta para ele. Porque eu sei que é semente boa, eu sei que é terra boa. Fui lá, preguei, aquele tumulto só e tal. Irmãos, no último dia eu recebi um cheque da convenção. Um chequinho da convenção. Eu falei, oi. Quando eu olhei o cheque, falei, milão. Eu falei, é de Deus. É de Deus, porque Deus vai tratando comigo nesses milão. Eu falei, puxa vida, hein? Olha que semente boa que eu vou plantar. Botei no bolso, entrei no carro, fui para casa. Entrei em casa na segunda-feira pela manhã. Sentei à mesa com minha esposa e minha filha fazendo dever de casa, da escola. E minha esposa estava fazendo para mim carne seca com abóbora. E a panela de pressão assim, aquele cheirão de carne seca com abóbora. Irmãos, pensa numa mulher que cozinha.
pensa na pastora Patrícia, mulher de Deus que cozinha, uma mulher demais. Irmãos, 3 minutos eu sentei, comecei a contar como foi o fim de semana. A panela de pressão explodiu. Eu não sei se você já viu panela de pressão explodindo. Eu tinha comprado um fogão da Brastemp de inox, 5 bocas, reforçado. E partiu o fogão no meio. O fogão estava aqui. Minha esposa estava aqui, do lado, na pia. Minha filha aqui na mesa, eu sentado aqui. Irmãos, toda a minha cozinha ficou coalhada de carne seca. Até hoje tem carne seca no canto lá. O fogão partiu-se ao meio. Partiu, rasgou as folhas. É uma bomba. Irmãos, a hora que aquilo explodiu, o meu ouvido assim, tim, a tampa voou e passou a centímetros da minha esposa. Se pega, mata. E bateu a 1 palmo de distância na parede da minha filha. Estilhaçou um monte de coisa. Quando a gente, aquela explosão, eu peguei minha esposa, minha filha, fomos lá para fora, nos olhamos, todos intactos, e eu pude fazer uma oração ao Senhor de gratidão. Mas presta atenção, eu nem tinha falado com a minha esposa do checão, que eu ia dar de oferta ao meu pastor. O que a minha mente pecadora fez? Poxa, eu falei que ia dar de oferta ao meu pastor, mas estourou o fogão, eu vou comprar outro fogão. Aí o Espírito Santo falou assim, não, filho, não come a semente. Se você comer a semente, ela não frutifica. Arrumamos lá um fogão velho emprestado. Andamos uns 2, 3 dias comendo na casa dos irmãos. E arrumamos um fogão velho lá. Irmãos, meu pastor, a gente teve uma reunião. Eu falei assim, pastor Carlos, eu tenho uma oferta para o senhor. Coloquei o cheque de milão dentro do envelope, entreguei e pedi que ele orasse por mim, me abençoando. Saí leve, plantei a semente. Agora você precisa acreditar no que eu vou te dizer. Quando ele abriu o envelope dentro do carro dele, ele viu que era o cheque da convenção. Ele que não é bobo nem nada, sabe o que ele fez? A casa dele é para um lado, a minha para o outro. A gente estava no escritório da igreja. Ele foi em direção à minha casa e pegou o cheque que eu tinha dado para ele de oferta e deu de oferta para minha esposa. Eu cheguei logo atrás. Quando eu cheguei lá atrás, eu falei, Patrícia, o que ele queria aqui? Moisés, eu não acredito. Moisés, Deus é bom. Moisés, você acredita que ele nos deu uma oferta de 1.000? Nós vamos comprar o fogão. Mas você acha que é só por aí? Não. Falei, que benção, hein, Patrícia? Deixa eu te contar. Esse cheque aí foi nós que demos de oferta para ele. No dia da explosão não deu tempo de contar, eu esqueci de te falar, mas essa oferta foi que eu recebi na pregação do fim de semana. Ela falou, que bênção. 1 semana depois, presta atenção, 1 semana depois, a Ricardo Eletro entregou na minha casa um fogão melhor que o meu. Eu não comprei fogão. Liguei para Patrícia, Patrícia, você comprou fogão? Não. Irmão, Patrícia, vocês estão entregando um fogão aqui, melhor que o nosso. O fogão quase fala. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os irmãos da igreja viram que o meu fogão explodiu, e como na minha casa sempre tem muita gente comendo, os irmãos falaram, não tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Que é uma casa abençoada, que nos alimenta, nós temos que comprar um fogão novo. Irmãos, compraram um fogão para mim, aquele fogão, um negócio da Brastemp, tal de gourmand. Tal do fogão, rapaz. Você acha que é só aí? Na outra semana, irmãos, eu sempre fui, eu não gosto, irmãos, eu tenho que confessar que eu sou uma pessoa muito econômica. Eu sou econômico, porque eu estou juntando recursos para construir minha casa. Então eu sou econômico. Mas, irmãos, se eu começar a te contar, eu tenho um celular, um Samsung S4, que alguém chegou lá em casa e falou, pastor, eu quero te abençoar. Eu tinha 6 meses de igreja.
Irmãos, eu recebi umas 5 camisas da Dudalina. Eu não tinha nenhuma. Aqui, ó. Eu nunca tive coragem de pagar R$350 numa camisa. Eu sou mordomo, né? Então tem que cuidar. Irmãos, eu ganhei 5, ó, desse bichinho aqui. Eu não sei que tem cara esse, rapaz. Eu ganhei 5 da Dudalina. Eu ganhei 2 daquele jacaré desgramado caro, rapaz. Tem lógica uma camisa custar R$400? Ganhei 2. Irmãos, eu quero que você entenda. Você precisa entender. Quando você decide honrar alguém, a pessoa recebe a honra, mas em última instância, quem recebe a honra é Deus. Quando você honra alguém, quando você honra o seu pai, quando você honra a sua mãe, independente do que eles foram, você honra a Deus. Quando você honra os seus pastores, eles recebem a honra, a igreja fica em paz, mas quem recebe a honra é Deus. Ninguém que planta uma semente de honra não colherá algo de Deus. Você precisa aprender isso. Irmãos, eu coloquei o meu pé em Lucas do Rio Verde. Coloquei. Um irmão me chamou, o Xande, me chamou. Pastor, vem aqui na minha loja. Me levou, ele tem uma loja de roupas, né, roupas. E ele falou assim, pastor, pega o que você quiser. Eu falei, Xande, para, só. Que pega o que você quiser. Pastor, pega o que você quiser. Pega para você, pega para sua esposa, pega para os seus filhos. Minha esposa não estava junto comigo, eu falei assim, deixa ela aparecer, minha esposa, que ela está vindo da Bahia. Quando a Patrícia falou, eu falei, Patrícia, tem um irmão da igreja que falou para a gente ir na loja dele pegar o que a gente quiser. E como nós irmãos, é constrangedor para um pastor fazer um negócio desse, porque parece que você está abusando dos irmãos. E eu fiquei quieto, do jeito que eu estava quieto eu fiquei. A Patrícia chegou, ele falou, pastor, você não vai lá, pastor? Você está impedindo a minha bênção. Eu falei, caramba, eu não quero impedir a bênção de ninguém. Eu fui lá, Patrícia pega, mas não pega muito, Patrícia. Não pega muito, Patrícia, porque isso é Patrícia, gente, irmãos, ela pegou. Mas pensa, não é que pegou. A nossa conta deve ter dado aí, sei lá, no preço de custo, uns R$800. Pegou umas 3 roupas para as crianças, por causa de cada uma calça jeans para mim, 2 calças jeans para mim, para ela uma blusa. Nós não queríamos abusar do irmão. Irmãos, ele é gerente da loja. Ele colocou esse débito dele, porque ele estava dando, na contabilidade, que quando fosse fazer o balanço, ele acertaria. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses. E ele falou assim, que começou financeiramente a vida dele a agarrar. Ele tentou comprar um Corolla, e ele tinha nome bom, ele tinha movimentação bancária, declaração do imposto de renda, tudo direitinho. Mas ele colocava nas financeiras, e a financeira negava o empréstimo, para financiar metade do Corolla. E ele sonhava com esse Corolla, o irmão Xande. Irmãos, o Espírito Santo lembrou a ele, que ele não tinha quitado com a loja a oferta que ele me deu. Ele falou assim, você quer saber uma coisa? Cansei dessas financeiras me botar não, me falar não. Irmãos, eu estou te contando, porque ele me contou chorando. Falei, pastor, você acredita que eu te dei aquela oferta? Não paguei a loja, e tudo fechou para mim. Que eu orei por ele. Irmãos, disse que foi assim. Na sexta-feira, ele tirou do bolso dele e pagou a loja, que ele era gerente. No sábado, você já viu o banco trabalhar sábado? Eu nunca vi. Eu não trabalho, gerente não trabalha sábado. Diz que no sábado, pela manhã, isso foi na sexta, no sábado pela manhã, o banco deu para ele o financiamento com uma taxa de juros quase a metade do que ele estava propondo no início. Aí você fala assim, pastor, o que aconteceu? Aconteceu que Deus é um Deus que ele é fiel à sua palavra.
O nosso Deus, meus irmãos, Ele é fiel à sua palavra. Quando nós decidimos ser obedientes, quando nós decidimos honrá-lo, honrar os nossos pais, honrar a nossa liderança, quando nós vigiamos naquilo que falamos, Deus tem uma avenida aberta para nos abençoar. Agora, quando ao contrário, nós usamos a nossa língua e não honramos quem devemos honrar, a verdade é que de alguma forma Deus fica impossibilitado de agir em nossas vidas. Então eu quero te aconselhar 3 coisas. Eu quero concluir te aconselhando 3 coisas. Primeiro, em nome do Senhor Jesus. Enquanto eu falava sobre honra de pai e mãe e liderança espiritual, eu sei que o Espírito Santo de Deus colocou na sua cabeça onde você desonrou as pessoas. Primeiro conselho: arrependa-se profundamente da desonra que você cometeu. Você precisa se arrepender. Você precisa arrepender. Você precisa arrepender. Você precisa se arrepender da desonra, das palavras mal faladas, das palavras injustas, das palavras que não foram benditas. Você precisa se arrepender. Segundo, você precisa consertar o passado. Mas pastor, minha cara vai rachar de vergonha. Deixa rachar, irmãos. Deixa rachar e limpa essa ferida que está na sua pele. Irmãos, não sofra por ter que se humilhar, irmãos, porque a verdade é que toda humilhação vem de Deus. E quando nós nos humilhamos perante Deus, é Deus que nos exalta. Se arrependa, conserte o passado, volte ao lugar da dor. Lembre-se que quando nós estabelecemos muita desonra, esse histórico de desonra vai se perpetuando, e você precisa procurar as pessoas que você desonrou. Você precisa procurar o seu pai e sua mãe, ligar para eles, pedir perdão, começar a honrá-los. Pai, perdoa. Mãe, perdoa. Pai, mãe, faz uma oração por mim. Me perdoa porque eu quero prosperar, eu quero te honrar, eu vou te honrar. Se arrependa, conserte o passado. Conserte o passado. Se você desonrou um pastor, uma liderança, conserte, irmão. Sabe, Deus se agrada daqueles que não são soberbos. Deus se agrada daqueles que são humildes, porque ao soberbo Deus abate. Se arrependa, conserte o passado, e a partir do conserto do passado, decida viver diferente. Podemos decidir ser diferentes. Não existe falha. Deus estabeleceu o princípio da honra em nossas casas, em nossas igrejas. Coisas inimagináveis irão acontecer conosco. Eu gosto muito de uma definição de loucura que eu ouvi outro de um médico dizendo. O médico disse assim: loucura é sempre fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se você sempre faz a mesma coisa, o resultado fatalmente será diferente. Mude, conserte a desonra, comece a honrar atos práticos que reconhecem a autoridade em outra pessoa. Mude, porque quando você começar a fazer coisas diferentes, a agir de forma diferente, coisas diferentes Deus fará em sua vida. Coisas diferentes Deus fará na sua vida. Quem planta honra, colhe honra. E a colheita sempre está acima do que foi plantado. Poucos grãos geram centenas de grãos. E para concluir, irmãos, presta atenção. O plantio você decide, mas a colheita é obrigatória.
Você decide o que você vai plantar. Vou continuar a plantar desonra. Vou começar a plantar honra. Mas uma coisa é verdade: a palavra de Deus é imutável e ela não pode falhar. Se você plantar honra, você vai colher de forma abençoada. Eu espero que todo esse processo que Deus fez e me faz viver todos os dias possa ter inspirado a sua vida a mudar, a ser diferente. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, por favor, irmãos. Eu quero, de forma muito simples e muito objetiva, porque eu não tenho outra coisa a fazer, eu quero convidar você que precisa mudar na sua vida. Enquanto o pastor pregava, você de repente identificou, seja algum tipo de desonra a pai ou mãe, ou desonra a alguma autoridade, seja em palavras ou em pensamento. Eu queria tanto poder orar por você essa noite. Eu queria que você, de forma muito rápida, viesse aqui. Saia do seu lugar, vem aqui, vem aqui. Vem aqui que esse ciclo vai acabar hoje, em nome de Jesus. Seja desonra, pai e mãe, ou quem sabe, alguma dificuldade que você tem com as suas lideranças espirituais, com seus pastores, com os obreiros, algum obreiro da igreja que você olha e fala assim, quem sabe você olha e diz, eu não vou com a cara dele, nem conhece a pessoa. Quem sabe enquanto o pastor ministrava, você se lembrou de alguma coisa que você disse na sua mesa, contra uma liderança espiritual, fazendo com que a sua mesa, a mesa da sua casa, se transformasse num altar de... Em nome do Senhor Jesus, é tempo de conserto, é tempo de é tempo de cura, de cura, de cura, cura. Venha. Você que é filho, jovem, adolescente, pastor, eu preciso. Sai do seu lugar. Vem cá ser curado junto com a gente. Vem para cá ser curado junto com a gente. A palavra de Deus, Deus faz a ferida, mas Deus sara. Sara. E em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que cesse nesse exato momento um ciclo de desonra do qual você foi o principal agente. Que cesse. A tua boca é fonte de bênção. A sua boca é fonte de bênção, de bênção, de bênção, de bênção, de bênção. Em nome do Senhor Jesus, que a maledicência seja removida por completo da nossa vida, da nossa conversa, dos nossos diálogos, que seja removida por completo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Moisés, faça essa oração final. Faça essa oração final. Os pastores, os obreiros que queiram nos ajudar, abençoando, ministrando sobre essas pessoas. Quero pedir para os obreiros nos ajudarem. Pastor, faça essa oração. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, é o Senhor que nos convence dos nossos pecados, e nós te clamamos em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe,
Que o Senhor nos perdoe por aquilo que agimos em desonra. Deus, e nós sabemos, Deus, nós sabemos o quanto os nossos ossos doíam, desfaleciam, distantes da Tua vontade, Deus. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos e clamar que mais, Deus, que uma atitude emocional, Senhor, uma atitude, uma declaração, uma decisão real, de essa semana ligar para os pais. Muitos de nós, Deus, não falamos com os nossos pais há meses. Senhor, que essa semana seja uma semana de conserto. Senhor, seja uma semana, Deus, de cura, Deus. E, Senhor, Deus, aqueles que nós vamos procurar, que esses, Deus, em nome de Jesus, possam, Deus, nos perdoar. Deus, em nome de Jesus, que não falte coragem em cada um de nós, para expormos a nossa dor, para expormos o nosso pecado. Deus, que o Teu Espírito Santo cesse, interrompa todo ciclo de desonra, e que o Teu nome, só o Teu nome, seja glorificado em nossas vidas. Deus, se porventura alguém aqui já destruiu vida de pastores, se porventura alguém aqui se gaba de ter derrubado pastores, homens e mulheres que o Senhor levantou, se alguém aqui fez homens e mulheres Teus sofrerem amarguras, que o Teu Espírito Santo ministre a necessidade do conserto. Deus, em nome de Jesus, Senhor, pela fé nós queremos varrer de todas as vidas a desonra. E, Senhor, abençoamos cada um, Senhor, com um ciclo de honra, com uma nova vida de honra em suas casas. E que a colheita seja poderosa. Senhor, nós abençoamos o Teu povo. Abençoamos o Teu povo, Senhor, com uma nova história de vida. E como diz a Tua palavra, que tudo te vá bem, e que você tenha uma vida longa e próspera na terra que o Senhor Teu Deus te dá, em nome de Jesus. Amém.